muitos momentos a gente fica com a vida chata, né? Então eu vou falar sobre isso, de como e por que a gente cai nesse lugar, que faz parte também, e aqui a gente não exclui nada. Então eu sou Franciane Patrício, minha caminhada começou comigo mesmo, querendo me transformar, porque eu não aguentava mais tanta dor, tanta tristeza, desde criança que eu passei uns perrengues aí. E aí eu comecei toda a minha caminhada de autoconhecimento há 8 anos atrás. Primeiramente com os florais, que foi maravilhoso na minha vida. Aí os florais já me levaram para o Reiki. Aí eu fui estudando até que eu virei mestre em Reiki, fui estudando vários florais também. Fui estudando astrologia, mapa natal, porque pelo mapa eu sei por que você veio naquela família, eu sei como você pensa, eu sei como você reage, sente. Então eu vou integrando tudo isso junto com a visão sistêmica, que é a constelação familiar. A gente passa muito tempo na vida sendo adulto. A gente é pai dos nossos pais. Dentro da visão sistêmica, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente não recebe da vida. E aí a criança fica sofrendo porque ela não tem espaço para se manifestar. Ela está sendo adulta a maior parte do tempo. Desde lá de criancinha já se sentia adulta, salvadora desse pai, salvadora dessa mãe e desse sistema familiar. E aí a criança adulta fica o quê? Chata, rebelde, pesada, não ri pra vida. Mas a gente tá aqui pra resgatar essa criança, se colocar no lugar certo e começar a rir e brincar com a vida, ter muito prazer. Rejeição, abandono e escassez. São 3 memórias que são gravadas, que a gente pode receber das nossas ancestrais, né? Mãe, vó, bisavó e assim por diante. Mãe do pai também, né? Então a parte paterna também, então sempre os 2 lados do sistema, porque sem um não existe o outro, não existe um nós. Então eu falo muito dessas memórias gravadas no nosso corpo. Por mais que ela se gostasse, se amasse, que é bem difícil quando tem memória de abandono isso acontecer, mas digamos no melhor cenário, por mais que ela se gostasse, soubesse do valor que ela tem, diante de alguma relação, seja profissional, seja amorosa, de amizade, qualquer sinal, qualquer fala da pessoa, qualquer movimento da pessoa que mostre que ela tá olhando para si, já tem um gatilho acionado, como essa pessoa vai me abandonar. Então, a pessoa que tá ali com ela não cogita a possibilidade de abandonar ela. Mas como ela tem isso gravado, essa informação na célula dela, tudo que a pessoa faz, para ela é como se fosse um sinal de que a pessoa fosse abandonar. E aí ela começa a se defender e se reagir e fazer várias coisas que a pessoa não vai nem entender. Ou ela vai entender, porque também os 2 campos se atraem. Ninguém é vítima e ninguém é o vilão da história. Gente, dentro da visão sistêmica, tudo são ajustes. Então, eu que tenho a memória de abandono, atraio alguém que tenha isso no campo, ou de que abandonou alguém, ou que também tem a memória de abandono, algo relacionado. Para a gente vir aqui e desenvolver o que a gente precisa desenvolver, a gente escolhe esse sistema familiar. Esse sistema familiar tem exatamente a energia que a gente precisa para descobrir os potenciais e desenvolver o que a gente... descobrir e desenvolver esses potenciais. Por isso que autoconhecimento é fundamental. Por isso que informação é fundamental. E a informação é aquela que... A informação, se ela não serve para transformar, ela não serve para nada. Então, a informação, ela tem que ter o propósito de transformar a ação. Então, na medida que você sabe que você tem essas características para desenvolver dentro desse sistema familiar, você fica consciente dos padrões que acontecem dentro desse sistema.
ela já sabe que ela trouxe algo muito forte com questão de abandono. Ela escolheu esse sistema familiar para trabalhar essa questão de abandono. Então vai ser a maior dor dela. Mas quando ela entende, ressignifica, quando ela tem consciência e começa a quebrar esse padrão de comportamento, ela começa a ter relações diferentes do que ela tinha até o momento, que ela não sabia que isso era um padrão inconsciente dela. Então, por exemplo, como que resolve tudo isso? Ela já identificou o padrão de abandono. Quando ela está numa situação, pode ser até aqui do Zoom, e ela começa a se sentir abandonada, ela respira, acolhe e diz: isso é um padrão antigo. Não é mais essa informação que eu carrego na minha célula. Eu sou amada, eu estou dentro do meu propósito, eu sou divina, né? E aí traz toda a força que ela encontrou dentro da jornada, que foi a chave onde ela conseguiu, foi o lugar onde ela conseguiu dar essa grande virada de consciência, né? De força mesmo, de poder que já está dentro, ela trouxe para a consciência. Então assim a gente vai reconstruindo um padrão de rejeição, de abandono e de escassez. Tenho consciência que eu tenho essa memória, na medida que ela aparece, eu acolho ela, converso com ela e digo: eu solto, eu não preciso mais carregar daqui para frente essa informação. E aí traz os seus recursos internos de potencialidade. A gente chama isso ressignificar o padrão. E aí é que nem andar de bicicleta, viu? Quando você vai andar de bicicleta, você tá lá com medo, insegura, você nem solta. E aí você treina, daqui a pouco tá soltando as mãos dizendo: uhul, como é legal andar de bicicleta, sem medo, sem aquela tensão. Então, ressignificar um padrão de comportamento é exatamente isso. Você vai ver ele e às vezes ainda vai reagir de acordo com o padrão. Tá tudo bem, acolha aquilo ali, faz parte do seu processo. A gente tem a tendência a excluir coisas, né? Então eu não quero ser a desequilibrada, eu não quero mais ser essa que tem a rejeição, que tem o abandono, que tem a escassez. Ok, ninguém quer, mas faz parte. Quando você acolhe e integra aquilo, como aquilo sendo um caminho para você chegar a um lugar muito mais longe, você consegue se desprender de tanto peso. Então, viu aquele padrão, acolhe, ressignifica. Ah, não conseguiu fazer 1, 2, 3, 20, 50 vezes? Tudo bem, tudo bem. O mais difícil já aconteceu, que foi a consciência. Depois você vai treinando. Daqui a pouco, o seu novo padrão vai ser: ninguém me abandona porque eu me amo, eu não me abandono. Todo mundo me ama. Né? Tô aqui, ó, super segura de mim, super segura de tudo que acontece na minha vida. Tô rica, não tem mais escassez. E eu não rejeito e ninguém me rejeita também. É muito esse autocuidado. Quando a gente fala da criança, que a gente vai entrar mais profundamente agora, a gente vai dizer que para cuidar da criança, a gente tem que trazer o nosso poder feminino, que o maior de todos é o poder maternal. Mesmo para quem não é mãe, para quem já é mãe já experimentou isso, mas para quem não é mãe, tem aí essa força do cuidar, do nutrir, do acolher, do abençoar. Então, se a gente quer fazer isso para todo mundo, por que a gente não faz isso para nossa criança? A gente só tá ali, ó, não pode errar, e se chicoteia. Não, gente, tem outros caminhos. Quanto mais você souber o porquê desse cenário, mais leve, mais fluido fica para você. E mesmo que você não saiba o porquê desse cenário, mas você acha que não sabe, tá tudo dentro da resposta, né? Então, mesmo que você acha que você não sabe o porquê disso, a alma sempre sabe. Se você só fizer essa parte da maternagem, do acolhimento, da amorosidade, de trazer essa força do feminino, as coisas já vão mudar para você também, tá? Então, eu tenho paralisia, vamos cuidar da onde está paralisado? Vamos conversar com essa parte paralisada?
Essa criança, quando ela não tem um olhar nosso, uma criança que não tem atenção dos pais, o que ela faz? Uma bagunça, né, gente? Ela quer chamar atenção, ela faz aquele caos. Então, a nossa criança, muitas de nós, eu falo isso porque eu acessei isso em mim, tá ali criando uma bagunça geral. Um problema só, que nem a Clésia falou, eu não tô sabendo não tá tão legal não. Por quê? Porque a gente não tá olhando para ela. A gente não tá dando atenção para nossa criança. Sabe o que é uma criança feliz? Pensa bem, uma criança, ela não julga. Ela vai lá, tá tocando uma música, ela não sabe se aquele ali é moral, imoral. E a gente dançava na alegria e na leveza da criança. Sem aquele, não posso ouvir, não posso, isso é feio. Eu trago isso, essa fala, para que a gente agora respire. O quanto cada um de nós está tentando viver um ser iluminado, um ser ideal, e está se tornando um adulto chato que não olha para a criança feliz que quer brincar. Então a gente está ali. Eu tenho que comer bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me nutrir e, né, cuidar com o que eu ouço, com o que eu escuto. E tem que mesmo, isso é a maturidade. É o amor pela gente que faz as escolhas que vêm ao encontro do que a gente quer para nossa vida. Mas às vezes eu tô tão me cobrando dentro desse ideal que eu esqueço de relaxar, de soltar, de ser pequena, de receber da vida, de só curtir o momento. Então eu quero trazer isso, a força da criança. Quando eu falo de pai e de mãe, muitas das nossas crianças estão ali na rebeldia, estão ali naquela coisa do adulto chato, porque a gente inconscientemente tem uma gratidão, um amor incondicional pelos nossos pais, porque eles nos deram a vida. Mas meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu pai me agrediu, eu fui abusada. Ok, isso tudo dói muito e a gente precisa acolher isso. Mas a gente precisa entender onde que a gente escolheu isso dentro do sistema para chegar onde a gente precisava. O porquê que isso aconteceu. O pai e a mãe se tornam pais só pela concepção da vida. E se vocês pensarem, se vocês refletirem um pouquinho que seja, a gente fica querendo dar a licença para pai ser pai e mãe ser mãe. Então eu não quero nem ouvir falar o nome da minha mãe porque ela não cuidou de mim. Ou porque ela me faz um monte de cobrança e nunca me vê o valor, nunca vê o valor que eu tenho. Então ela não é minha mãe. Eu não tenho mãe. Então são tudo jogos do ego, porque se você não tivesse mãe, se você não tivesse pai, você não estaria aqui. Então a única pessoa que pode ser pai e que pode ser mãe é quem te trouxe para o mundo. Qualquer outra coisa que você precisa, qualquer pessoa pode te dar. Então teu pai não deu o amor que você queria, tua mãe não deu o amor que você queria. Mas isso você pode receber do mundo inteiro, de todas as pessoas à sua volta. Mas a sua vida foi do ato do seu pai e da sua mãe. E se você quiser ser mãe do seu pai e mãe da sua mãe, você entende o emaranhado que você gera para sua vida? Você desrespeita a origem da sua própria vida. Eu gosto de fazer a analogia de uma árvore. Você vira uma árvore sem raiz. Quando você não honra a origem, a concepção da sua vida. Não é só isso. Esse amor inconsciente faz com que a gente compre o sofrimento desse sistema familiar.
Então, inconscientemente, eu trago toda essa história de abandono e honro isso, esse padrão, né? Até que ele seja visto e ressignificado. Então, quando a gente fala somos os sonhos desses ancestrais, gente, a gente é mesmo. Mas a gente não tem que fazer por eles. A gente toma a força deles para fazer pela gente. Então, deles a gente só recebe, a gente não precisa carregar a frustração deles de não ter realizado alguma coisa.